pôr para gravar. Então, vamos iniciar nossa aula de matemática. Nós estávamos falando sobre tabelas na aula passada e hoje nós vamos falar sobre os gráficos. O gráfico também é uma representação, né? Através de colunas ou de aquele gráfico de pizza. Vocês fazem leitura de gráfico todos os anos, a gente sempre está fazendo essa leitura de gráficos, nas apostilas sempre está sendo mostrado os gráficos para a gente estar interpretando. E nós vamos aprender a fazer um gráfico. Então, hoje nós vamos fazer as atividades, fazer correções. E amanhã, como o conteúdo de amanhã é mais curtinho, a gente vai fazer as atividades e aí eu vou ensinar vocês a montarem um gráfico no computador, no Word, né? Porque tem lá na apostila o programa Calc, mas não são todos que têm esse programa, inclusive eu não tenho. Eu tenho o Excel, que é o similar a esse Calc, e aí no Word todos conseguem fazer, então eu vou estar mostrando para vocês como que faz no Word esse gráfico, e aí vocês podem estar fazendo depois em casa, treinando, né? Tentando fazer um gráfico com algumas informações que tem na própria apostila, ok? Então, abram a apostila de vocês, lá na página 138. Página 138. E está falando aqui na página 138 sobre os gráficos. Então, os gráficos, eles servem também, como eu já disse anteriormente, para organizar algumas informações. E eles têm alguns tipos diferentes de gráfico. A gente pode ter gráficos de barra ou coluna. Nós podemos ter o gráfico de setores, ou conhecido também, mais conhecido como gráfico de pizza. Tem também o gráfico de linhas, né? O mais utilizado é o de pizza e o de coluna. Nós também temos gráficos com a barra dupla, que trazem, por exemplo, informações como as tabelas de dupla entrada também podem trazer. Então, uma informação de uma tabela de dupla entrada, eu vou precisar colocar montar um gráfico de barras duplas para colocar, então, aquelas informações. E aí nós vamos ver nas páginas da apostila esses tipos diferentes de gráfico. Então, aqui na página 138, nós vemos aqui o primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas, né? As provas, eu já disse que vai começar na quinta-feira. Amanhã não é quinta-feira. Quinta-feira de português e sexta-feira de matemática. Amanhã é quarta-feira, então não vai começar amanhã. Amanhã serão enviadas as provas no grupo, para que vocês imprimam, e na quinta-feira já estejam com as provas em mãos, ok? Quem quiser começar a fazer amanhã, não tem problema. Se a prova chegar amanhã e você já quiser fazer à noite, por exemplo, pode ir fazendo. Aí na segunda-feira você já tira suas dúvidas em relação a alguma questão que você ou não conseguiu fazer ou teve algum tipo de dúvida, ok? Então, voltando aqui aos gráficos. Então, esse é um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, né? Aqui na parte, esse gráfico especificamente, né? Ele está falando o título, nós temos, como nós vimos na tabela, o gráfico ele também possui título e fonte, porque são informações retiradas de algum lugar, né? E ele facilita essa organização das informações. Então, aqui está trazendo os anos de produção, né, das exportações, e aqui a quantidade de exportações. Então, nós temos na vertical a quantidade de exportações de automóveis, e aqui na horizontal o ano dessas exportações. Então, nós vimos que em 2011 tinha lá 442.606 automóveis que foram exportados, que foram mandados para outros países. E em 2015, né, teve uma queda aí que foi para 316.537. Então, a partir dessas colunas aqui, a gente consegue ver que
No ano seguinte diminuiu, aqui aumentou, aqui diminuiu e aqui deu uma aumentadinha em relação ao ano de 2014. Mas se a gente for comparar com alguns anos anteriores, também ainda está menor a produção, né? Essa exportação. Não a produção, a exportação. De acordo com esse gráfico, em que ano que ocorreram as exportações de automóveis em maior quantidade? Então, qual desses anos que mais se exportou? 2013. Exatamente, em 2013 foi o ano que mais se exportou. Nem precisava aparecer essas informações aqui. Se não tivesse esses números, daria para descobrir que foi 2013 o ano que mais se exportou? Prof, que página que é? 138. Ok. Então, mesmo que eu não trouxesse esses valores aqui, ó, né? Eu conseguiria é ótimo. Conseguiria ler e interpretar que 2013 foi o ano que mais teve exportações pelo tamanho da minha coluna, né? Porque ela está maior do que as outras. Então, aqui, maior quantidade, 2013. E qual foi o ano que teve que o 2014. Brasil menos exportou em 2014. Em 2014, porque a minha coluna, ou barra aqui, ela é menor, né? Então, 2014 foi exportado, então, a menor quantidade de automóveis desses anos que foram mostrados no gráfico. É correto eu afirmar que a quantidade de automóveis exportados em 2014 é maior que a metade de 2013? Então, 2014 é mais do que a metade? Não, porque de 2013? O 2014 foi menor do que 2013, então teria como, Não, então, né? é maior. Mas 2000... Ó, é correto afirmar que os automóveis exportados... Peraí, gente, que tá chovendo aqui, eu tô com medo de estar molhando. Não, que se fosse mais da metade, a gente tinha que estar para baixo da linha do meio. Que aqui tem uma, duas, aqui tem 6 linhas. A gente aqui tá... Matheus, você tá com o áudio aberto. Então, olha só. Aqui está dizendo se a quantidade é maior que a metade. Então, vamos ver aqui a metade de 2013. Maior que a metade de 2013. Então, a metade de 2013, vamos pegar pelo número que é mais fácil. A metade aqui de 2013, vamos pegar a metade só dos 461 mil. Seria 230, né? E aí vai 50 para cá, vai ficar 166 mais 50, 116 aqui. Então, essa é a metade de 2013. 2014 é mais do que a metade? Aqui é maior que a metade? Sim. Sim ou não? Sim, né? O número está acima. Então, ele é maior que a metade de 2014. 2013. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu voltar lá. Ele é mais que a metade de 2013. Então, aqui a resposta é sim, né? Porque ele ultrapassa esse valor. A metade seria 230.116 e 263 mil é mais do que a metade. Então, vamos lá. Continuando aqui. Página 139. Aquele gráfico que nós vimos é um gráfico de barras. Agora, nós vamos ver um gráfico de linhas. Como que é esse gráfico de linhas? Todos vocês têm aí carteira de vacinação. Já viram aquele caderninho de vacinação que vocês têm?
No final dessa carteirinha de vacinação, tem lá para você determinar, marcar, de acordo com as vezes que você vai ao médico, o seu peso e a sua medida, o seu comprimento. E é marcado uma bolinha. Naquela bolinha, vai seguindo ali, você vai ligando os pontos e vai montando um gráfico de crescimento, de desenvolvimento, na verdade, porque é tanto a relação do peso quanto a relação da altura. Então, tem aí uma média que a criança tem que crescer e engordar no ano, né? Ou durante aqueles primeiros meses. E vai se colocando, então, as informações que o médico, cada vez que você vai ao médico, um bebê, quando nasce, ele vai uma vez ao mês fazer a consulta de rotina. Então, todo mês, né, os pais levam seus filhos ao pediatra para ele acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, existe uma média que ele precisa engordar durante um mês, que ele precisa crescer durante um mês. Se percebe-se que a criança não está tendo aquele crescimento esperado, não está engordando a quantidade esperada, então já começa a se investigar o que está acontecendo para que essa criança não tenha esse desenvolvimento da média, né? Então, na apostila, nessa carteira de vacinação de vocês, olha lá no finalzinho, tá tudo embaçado a sua câmera, Isadora, não dá para a gente ver, mas se você conseguir focar a câmera, ó, dá uma olhadinha lá no finalzinho, vai ter uma tabela, né, como se fosse uma planilha com vários, já tem iniciado assim alguns pontinhos. Encontrou aí? Bem no final, mais para o final. Eu vou entrar pelo celular. Tá, ok. E aí, esse é um gráfico de linhas, é um modelo de gráfico de linhas. Pode falar, Matheus. Prof, eu conheço um app que ele se chama... Tô até com ele aberto aqui, vou pegar o nome dele. É Paint 3D. Que aí dá para fazer um gráfico, até eu já fiz uma vez. Então, dá para a gente fazer nele. É fácil de entender. Entendi. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, o gráfico de linhas, né? É esse gráfico que vocês podem estar observando depois aí na carteira de vacinações de vocês. E aqui está trazendo um gráfico de linhas de casos de HIV, né? Que foram notificados no Brasil. Então, lá em 2013 foram notificados 43.269 casos. E em 2017, 39.791 casos. Se a gente observar essa linha está descendo. Quando ela está descendo, é porque os casos estão aumentando ou estão diminuindo? Diminuindo. Exatamente. Então, esses casos estão diminuindo. Você achou a página aí, Isadora? Mostra aí, então, que eu vou destacar. Então, ali, ó. Não, isso aí são as vacinas, não é isso aí, não. É mais para o final, no final do caderno de vacinação. Vai bem para o finalzinho. Essas são as vacinas que você tomou. É um monte de linhas assim, na horizontal e na vertical. Não, é bem para o final, é bem no finalzinho. Não chega a ser as últimas páginas, mas é quase as últimas. É esse aí mesmo. É aí mesmo. Só isso. Então, aqui, ó, tá mostrando um gráfico de linhas. É que não tá anotado aqui as informações, né? Mas, geralmente, o médico, a cada mês, ele vai anotando ali as informações.
e vai determinando, então, a respeito desse crescimento. Ok, obrigada, Isadora. Então, fica bem no finalzinho. Vamos dar continuidade aqui. Nesse gráfico, tá dizendo que foram apresentados algumas informações e se referem a quais anos essas informações? De que anos que trazem essas informações? Oi? 13 a 2017? Começou 2013, aqui a trazer em 2013 até 2017. Então, de 2013 até 2017. No gráfico, os casos de HIV aumentaram ou diminuíram no último ano em relação ao ano anterior? Então, ó, diminuiu. em 2013 para o ano de 2014 diminuiu e de 2015 para 2014 diminuiu. Foi só diminuindo, graças a Deus, né? Então, diminuíram esses casos. Aqui nós temos os gráficos de setores. O que é o gráfico de setor? É o conhecido gráfico de pizza, né? Então, geralmente, ele traz as informações em forma de porcentagem. E aqui ele está trazendo o título desse gráfico, é a composição da coleta de lixo no Brasil. Então, a coleta seletiva, né? Então, de toda a coleta seletiva, 35% são rejeitos, ou seja, não são aproveitáveis. 34% é papel e papelão. 11% plásticos, 6% vidro, 5% metais ferrosos, 3% alumínio, 2% embalagens de longa vida e 4% outros tipos de materiais recicláveis. Entre os materiais da tabela, qual é o tipo de coleta seletiva mais recolhido aqui? O que eles mais recolhem? Papel e papelão. É rejeito. Esse que é o maior? Rejeito. 34 é maior que 35? Não. Então, é o rejeito. Eles recolhem os rejeitos, né? É o que mais se recolhe. Que materiais recicláveis podem fazer parte da categoria outros? Então, qual é o outro material que a gente pode estar utilizando, que está reciclando, por exemplo, que não está constando aqui? Lembrando que alumínio, latinha já entra no alumínio, ferro, né? Materiais, metais ferrosos, o vidro, o plástico, então garrafas e PETs já não entram. Então, o que mais que a gente pode reciclar? E aí? Além desses que aparecem ali, o que seriam esses outros? Ninguém lembra de nada que possa ser reciclado, que não entra nessas... Porque a maioria já tá aí. A maioria já está aqui mesmo. Acho que o que a gente mais sabe tá aí. Eu posso reciclar, por exemplo, fios elétricos? Pode. Posso reciclar tecido? Pode. Pneu? Pode. Então, são outros materiais recicláveis que pode estar entrando nessa categoria, outros. Pneu, tecidos, né? Vamos lá para a página 140. Tem de ré.
Então, vamos lá, continuando aqui. Nós temos aqui um gráfico, eu já ia falar uma tabela, um gráfico com a quantidade de medalhas olímpicas conquistadas, né, nos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados no Brasil. Nossa, tá uma chuva aqui. E aí tem, só que não está identificado que países são esses. Peraí, gente, não tem uma janela amarela aqui que eu não estou conseguindo tirar. Peraí. Está identificado algumas letras que está representando cada país. E aí, aqui eu tenho fichas, né? Que identificam esses países. Então, nós vamos ter que descobrir que país é referente a cada letra no gráfico. Então, está dizendo aqui que a Alemanha conquistou 42 medalhas. Então, qual é o país que representa aí a Alemanha? B. Qual é a letra? B. Letra B. Nós temos aqui 42. Então, a Alemanha é representada pela letra B. Então, já coloca lá, B, Alemanha. O Brasil conquistou 2 medalhas a mais do que a Espanha. Quais dessas letras que eu tenho 2 países que têm uma diferença de só 2 números, de 2 medalhas? 41 para 67 não são 2. 19 para 17 são 2? Sim. Sim. 17 para 21, qual é a diferença? 4. Então, 4. passa. De 21 ou qualquer outro número para 121 também não vai ser somente 2, né? Muito menos 56. Então, nós vemos que letra D e E vai ser Brasil e Espanha. Então, o Brasil tem 2 a mais que a Espanha. Então, qual que é referente ao Brasil? Letra D ou letra E? D. Letra D, porque o Brasil tem a mais. Então, ele tem 19 e a Espanha tem 17. Então, letra A é Alemanha, letra B. Brasil, letra D. Espanha, letra E. Vamos para a próxima. Então, já conseguimos aqui, né? Alemanha, letra B. Brasil, letra D. Espanha, letra E. Os Estados Unidos conquistaram a maior quantidade de medalhas. É só eu olhar aqui, qual é o número maior? 121. 121. Então, qual é a letra? Então, Estados G. Unidos, letra G. O Reino Unido conquistou 54 medalhas a menos que os Estados Unidos. Então, eu vou pegar o 121 e vou subtrair 54. Então, quantas medalhas o Reino Unido conquistou? 67. 7. 67? É. Sim. Sim. É isso mesmo, 67. Então, o Reino Unido está representado ali pela letra A. A Coreia do Sul conquistou 4 medalhas a mais que a Espanha. Então, nós já encontramos a letra A. Vamos só eliminando aqui, ó. Ai, eu amo quando isso acontece, né? Fica dançando a tela. Vai bem pra cima, aí ela volta pro lugar onde você quer. Vai. Pronto. Então, letra... Só indo sozinho, gente. Bastante pra cima. Letra B, Alemanha. Letra D, Brasil. Letra E já foi. Letra G já foi. Letra A também já foi. Tá faltando C, F e H. A Coreia do Sul conquistou 4 medalhas a mais que a Espanha. Hã? Tá caindo tora da água aqui. Eu acho que sim. eu vou ter que sair da aula. Tá, fica na aula por enquanto. Aí, se não conseguir, você sai, tá? Então, a Espanha tem 17. Quanto é 4 a mais do que 17?
21. 21. Então, a Coreia do Sul representa ali, a letra está representada pela letra F. E a Rússia conquistou 15 medalhas a mais que o Japão. Sobrou aqui, já tem o F, sobrou, faltou a Rússia e o Japão. Qual que tem 15 a mais? 41? 56? 15 a 56. mais? Então, aqui é o Japão e aqui é a Rússia. H, Rússia. E letra C, Japão. Então, conseguimos encontrar aqui todos os países, né? Só para confirmar, eu fiz ali porque eu achei mais fácil. Mas só para confirmar aqui, A, Reino Unido, B, Alemanha, C, Japão, D, Brasil, E, Espanha, F, Coreia do Sul, G, Estados Unidos, H, Rússia. Continuando aqui, está dizendo, aqui esse gráfico está trazendo a produção anual de café no Brasil, né? Então, quantos milhões de sacas foram produzidas do café arábica e do café conilon? Eu não conheço nenhum dos dois, porque eu não sou de tomar café, mas deve ser muito bom, né? Então, só de olhar aqui, a gente já vê aqui qual dos dois cafés são mais produzidos. Dá para perceber Café arábica. O arábica, porque a coluna aqui do arábica é muito maior do que a do café conilon. E aqui nós temos, então, um gráfico de barras duplas, que trazem duas informações a respeito do mesmo ano. Então, dois tipos de café e a produção desses dois tipos no mesmo período, né? No mesmo ano. Então, aqui nós vimos que a quantidade mais produzida no Brasil é, de acordo com esse gráfico, é o café arábica. Aqui era para produzir uma tabela no caderno. Fazer. Oi? Tem que fazer, né? Você fez? Não. Não? Não tem problema. Em qual dos anos houve maior produção de café no Brasil? Não é só do café arábica, os dois tipos de café. Juntos. Então, somando tanto o café arábica com o conilon, qual foi o ano que mais se produziu sacas de café? 2012. 2012, se eu juntar aqui 38,34 milhões de sacas com 12,48, eu vou ter mais do que se eu somar 36 com 11, 32 com 11, 38 com 10, 32 com 13. É isso mesmo. 2010? Então, não, o ano de 2012. Em 2012, nós tivemos aí a maior produção de café no Brasil. Então, quais são as conclusões que nós podemos tirar a respeito desse gráfico? Quem quer expor aí uma conclusão? Algo que você olhou para esse gráfico e você já entendeu? Que o café arábica se produz mais e que ao longo dos anos a produção foi crescendo. Só que em 2011 e 2014 caiu. Foi a sua conclusão. Mais alguém que quer compartilhar? Não? Então, vamos continuar aqui. É isso mesmo, Gi. A conclusão ela é pessoal, tá, gente? Mas, no geral, é que a produção de café arábica é muito maior do que a de café conilon. Alguns anos tiveram uma produção maior, outros tiveram produção menores. Aqui nós temos, então, uma tabela, né? E foi montada aqui na próxima página, na página 143, um gráfico com essas informações. E aí está perguntando quantos alunos que votaram nessa votação, para escolher o representante da turma. Para eu saber quantos alunos votaram, eu tenho que juntar a quantidade de alunos, né? Então, se o Humberto teve 5 votos, a Isadora teve 8, o Matheus teve 6, o Raul teve 10 e a Melissa teve 6, eu vou juntar 6 mais 10, que é igual a 16,
16 mais 6, que é igual a 22. 22 mais 8, que é igual a 30. E 30 mais 5, que é igual a 35. 35. Muito bem. Qual candidato foi eleito como representante? Raul. Quantos Raul. votos ele recebeu? Ele recebeu 10. 10. O Raul que foi eleito com 10 votos, né? Esse aqui era para fazer uma pesquisa, não tem como a gente estar fazendo, tá? E aí esse aqui também não, porque é em cima dessa pesquisa. Vamos lá para a página 4, ou página 4, página 144. Esse aqui nós vamos fazer amanhã, porque nosso tempo está bem curtinho. E aqui está falando sobre a coleta seletiva, né? Que os materiais recicláveis, eles são separados em papel, plástico, metal e vidro. E essa coleta seletiva tem ganhado mais destaque. Então, se a gente observar aqui, ó, nesse gráfico da quantidade de municípios com coleta seletiva, em 2008 nós tínhamos apenas 405 municípios que realizavam, né, a coleta seletiva. Em 2016, esse número subiu para 1.055. Já, se a gente for olhar por região, nós podemos observar que no norte, apenas 1% da população realiza essa coleta seletiva. No nordeste, 10% da população realiza a coleta seletiva. No centro-oeste, 8%. No sudeste, 41%. E no sul, 40%. Aí está perguntando aqui, o maior número de municípios com coletas seletivas ocorreu entre quais anos? Então, aonde que teve o maior aumento aqui? Aonde que de um ponto ao outro da linha, nesse gráfico, a distância está um pouco maior? Quais são os anos? 2010 a 2012? Exatamente, ó. De 2008 a 2010 está curtinho, aqui também está curtinho. A gente pode observar que essa linha está muito maior, então o crescimento foi maior. Então, foi de 2010 a 2018. Quantos municípios passaram a ter a coleta seletiva no Brasil? Para isso, eu preciso pegar esse valor e subtrair desse valor aqui. Então, eu vou pegar 1.055, vou subtrair 405. Quanto que dá essa diferença? 650? 650 municípios. A diferença, então, o crescimento foi de 650 municípios. E aí está dizendo qual a região, perguntando, né? Qual a região que tem menor participação na coleta seletiva e por que você acha que isso acontece? Então, aqui nós podemos observar através do gráfico que a região norte. E por que vocês acham, então, que a região norte é a que tem menos participação na coleta seletiva? É o que aparece no gráfico, mas... Não, mas o porquê? Por que as pessoas não participam mais? Porque somente 1% da população que participa. O que vocês acham que precisa ser feito para poder mais pessoas realizarem essa coleta seletiva? Porque 1% é bem significante, né? É uma quantidade bem pequena. Será que é porque não tem incentivo ou porque não tem a conscientização da população? Ou eles não têm tanto acesso